Boa tarde a todos. Vocês devem estar olhando o que tem a ver startup, autismo, dedicado ao transtorno, congresso. O que tem a ver essa palestra com empreendedorismo, com vocês? Eu diria o seguinte, tem muito a ver, não pelo foco do autismo, tem a ver com a questão de empreendedorismo, tem a ver com algo diferente, tem a ver com alguma coisa chamada desafio e tem a ver com algo chamado ousadia. É exatamente isso que eu vou cutucar vocês. Eu não vou trabalhar como uma palestra, eu espero que a gente converse aqui. Eu construí essa apresentação aqui muito mais com um propósito de provocação. Provocação no sentido de que nós estamos em outubro de 2015 com uma série de questões de dimensionamento de o que nós temos pela frente, como nós estamos, que perfil é esse de empreendedor, que perfil é esse profissional, que desafio as empresas têm hoje, que desafio as instituições públicas e privadas têm pela frente e que país nós estamos encontrando e nós esperamos encontrar em 16, em 17, 18 e assim por diante. Eu não falo no plano político, mas o político tem uma influência direta no econômico e tem uma influência direta no comportamento empreendedor. Mas eu vou deixar o político de lado, porque o que nos interessa é o seguinte, que expectativa realmente nos espera ou nós temos que tomar, ou nós temos que conceber, ou nós temos que estruturar em nossas cabeças para que a gente tenha mudanças de comportamento. Esse primeiro slide, por ele ser muito recente, ele mostra o seguinte, temos um problema, alguém identificou um problema que não é um problema recente, e em função de um problema, um grupo resolveu criar uma startup, uma empresa com um certo nível de impacto, com alto nível de risco, mas gerou uma empresa. O que significa isso para hoje? O que significa isso para o âmbito da saúde? O que significa isso para o impacto social? Muito. E é exatamente isso que eu estou trazendo para vocês na temática do empreendedorismo. É por isso que eu fiz essa provocação. Não interessa o termo autismo para vocês. Interessa o termo autismo para o âmbito da saúde. Não interessa a startup no âmbito da saúde para vocês, mas interessa a startup como um elemento inovador no âmbito da saúde. E eu espero que vocês reflitam como que vocês podem criar, como que vocês podem gerar uma startup, como que vocês podem pensar numa startup e como vocês podem pensar numa mudança de modelo de negócios para a carreira de vocês. Então vamos lá. Empreendedorismo, que perfil é esse em 2015? Levanta a mão aqui quem que é empreendedor ou se sente empreendedor. Todo mundo é tímido nesse começo, né? Um só, eu não acredito. Levanta a mão quem que é empreendedor. Continua tendo um só, também não acredito. Levanta a mão quem é empreendedor. 2, melhorou. Pessoal, eu ia dizer, cara, não dá para acreditar. Na realidade, todo mundo aqui é empreendedor. Servidor público é empreendedor? É ou não é, pessoal? É ou não é? Claro que é. Lógico que é. Devia ser? Lógico que sim. Vocês são empreendedores? Claro que vocês são. Ou vocês são letárgicos. Nossa, chocante isso, né? Todo mundo aqui é empreendedor a partir do momento que vocês não aceitam um status, uma situação como ela é e propõem e são capazes e têm exatamente um comportamento diferenciador para novas formas de enxergar o mundo, novas formas de tratar diferentes processos ou os mesmos processos. Todos vocês, todos nós, temos uma grande capacidade de mudar alguma coisa.
Todos nós. A partir do momento que todos nós temos essa capacidade, todos nós somos empreendedores. Portanto, quando eu pergunto assim, levanta a mão quem é empreendedor, e um levanta, parabéns. Depois 2 levantam, parabéns. Está na hora de perguntar de novo. Quem que é empreendedor aqui? Melhorou, né? Está melhorando. Então, vamos lá. Todo mundo é empreendedor. Eu não, particularmente, eu sempre digo que idade é a melhor coisa que tem no mundo, né? A gente pega e fala umas besteiras e todo mundo acredita. Eu não acredito em pesquisa. Vamos ver se a tua capacidade, se você nasceu empreendedor. Não tem, esqueçam isso, tá? Ninguém, essa história de, eu sou empreendedor porque eu nasci, porque meu espírito é isso. Esqueçam isso, tá? Empreendedorismo é uma coisa que muitas vezes você é estimulado a ser. Muitas vezes é a tua condição natural no teu emprego que te leva a ser empreendedor. Muitas vezes é o teu chefe, que por ele ser um cara negativo, te estimula a ser empreendedor para mostrar para ele que você tem fibra, que você tem garra. E daí você diz assim, cara, se está me puxando para baixo, eu vou mostrar que eu sei fazer alguma coisa diferente. E esse teu fazer diferente, você muda um status de uma grande situação na empresa onde você está, ou no teu negócio. E aí você mostra para você mesmo que você é empreendedor. Essa palavra, que é uma palavra que já foi de moda, hoje muita gente utiliza como moda, não é de moda. É uma situação que te traz uma grande condição diferenciadora. Mas se você está falando que não é de moda, por que é diferenciador? Te traz uma condição diferenciadora porque é o que toda empresa quer. A tua capacidade de fazer mudar uma condição que a empresa tem ou de criar algo que a empresa precisa. Aí vem essa pergunta assim, o perfil em 2015 mudou? Claro que mudou. A gente está vivendo uma série de condições mundiais, já não falo nacionais, não falo regionais, mundiais, que fazem com que todo mundo queira mudanças. Nós temos alto nível de concorrência, nós temos empresas de alto impacto nascendo por aí, nós temos uma série de situações de alto risco, demandas de alto risco, demandas de grande concorrência, demandas que sugerem que ou você se diferencia ou você morre, demandas que sugerem que o perfil de público que realmente quer algo diferente, ele está crescendo, ele está sendo exigente. Então, o perfil empreendedor mudou. Não é só em 2015, já vem vindo de muito tempo. Mas hoje, 2015, dezembro de 2015, para o Brasil, para o cenário brasileiro, está muito mais crítico. E é isso que a gente tem que começar a prestar um pouquinho mais de atenção. Porque esse crítico que eu estou falando para vocês significa o quê? Geração de emprego, geração de renda. E isso gera uma outra condição que me dá um pouquinho mais de... não é temor, mas um pouquinho mais incerteza, que é a condição de permanência em trabalho, condição de permanência em emprego. Então, vamos lá. Se eu tenho hoje uma série de condições que me geram incertezas, o que eu tenho que fazer? Primeiro, eu tenho que ser proativo. Segundo, eu tenho que trabalhar com todos os problemas, com todos os fracassos, de maneira que eu gere de todas essas situações, um conjunto de reflexões para que eu faça um grande planejamento. Terceiro, eu tenho que agregar conhecimento e informação e filtrar para trabalhar com eles, conhecimentos e informações, de maneiras estratégicas. Aí eu vou usar uma coisa importante, uma frase, um termo, uma expressão, enfim, que eu trabalho muito com os alunos da ciência da computação. Eu digo para eles o seguinte, cuidado com a síndrome da informação. O que é a síndrome da informação? A gente lê muito, a gente busca muita informação, a gente não consegue filtrar o que é importante e o que não é.
Então, chega uma hora, é igual fazer dissertação, fazer tese, fazer monografia, trabalho de graduação. Chega uma hora que você coleta tanta informação, tanta, que você perde foco. E é exatamente isso que o empreendedor, é exatamente isso que o comportamento empreendedor exige. Você tenha foco. Então, você tem que canalizar uma série de objetivos e você tem que trazer essas informações de maneira a ter um elemento, um totem de conteúdo para trabalhar com esse conteúdo estrategicamente. Bom, quais são as iniciativas que sustentam o empreendedor? Primeiro, a capacidade inovativa. Primeiro não, vou colocar nesse rol aí. Capacidade inovativa. Empreendedor tem que ser inovador? Tem que ser inovador em processo, em produto, em comportamento, em conduta, em qualquer espécie, mas ele tem que ser inovador. Ele tem que pensar de forma multidisciplinar. Aí é algo também interessante. Às vezes, a gente está mexendo com... E isso acontece muito nos cursos de graduação e pós. Às vezes, a gente está mexendo com um projeto e há uma tendência nossa, enquanto estudantes ou enquanto professores, enquanto grupo de pesquisas, integrantes de grupos de pesquisa, de agirmos de maneira muito concentrada em nossa área. Há uma tendência também nas empresas de desenvolverem projetos também concentrados na nossa própria expertise. A gente não pensa que se a gente ampliar e trabalhar em multiáreas, a gente ganha também em escala, mas a gente ganha em linhas de conhecimento. A gente amplia oportunidades de criatividade. Então, quando eu coloco ali multidisciplinaridade, significa o seguinte: pensem sempre em agregar pessoas, em agregar conhecimentos, em agregar profissionais que sejam de outras áreas aos grupos de trabalho de interesse de vocês. Vocês vão ganhar muito com isso. Outra coisa, atualização contínua. Pessoal, só enxerguem realmente como um grande objetivo de carreira empresas, instituições que estabeleçam para vocês um plano de atualização contínua. Ou só definam para vocês como crescimento profissional algo que traga realmente um plano de continuidade em que vocês não tenham parada. Não significa, tá bem, eu vou chegar doutor, vou chegar pós-doutor e acabou. Não, não é isso. Eu estou dizendo que não tenha parada em vários aspectos, não é só em titulação. Se você chega ao último nível de pós-doutorado, esse não é teu último nível em titulação. Você tem que abrir outras linhas de conhecimento e ampliar essas linhas de conhecimento. O que você não pode é encerrar por ali e determinar que esse é teu plano de fixação na tua carreira. O crescimento, essa atualização contínua, ela é fundamental. Não pensem que a gente tem uma linha, um ponto em que a gente encerra a nossa atividade de conhecimento, ou de carreira, ou então de... vamos lá, eu vou chegar a um determinado momento, eu vou descansar, eu vou desenvolver projetos, e é realmente aí que eu chego no meu ápice profissional. Não tem isso. Se você realmente quer ser empreendedor no âmbito maior da tua carreira, não tem esse ápice. Tem sempre um processo contínuo. Compromisso com iniciativas sociais. Isso aí começou recentemente. Recentemente para quem? Recentemente para o Brasil? Infelizmente, eu tenho que dizer que recentemente para o Brasil. Mas, felizmente que começou. Nós estamos trabalhando com algo chamado empreendedorismo e negócios sociais, que o Brasil está começando a entender que é algo que vale a pena. As empresas estão começando a trabalhar com o sentimento de que vamos investir em negócios sociais. As empresas e os empreendedores estão entendendo que vale a pena investir
em coisas, em atitudes, em procedimentos, em composições de projetos que tenham toda a receptividade para ambientes sociais. Esse compromisso com iniciativas sociais é algo que dá uma repercussão, um retorno para o empreendedor com grande valor agregado para a carreira dele. Qualidade nas respostas de mercado. Bom, se eu fizer um outro traçado, esse item, qualidade nas respostas de mercado, significa o seguinte. Qualidade nas respostas ao mercado significa o seguinte. Todas as vezes que vocês fizerem um bom projeto, todas as vezes que vocês trabalharem, o quantitativo dessas respostas, importa o qualitativo dessas respostas, esse mercado vai dar um retorno para vocês dizendo o seguinte: você é realmente um empreendedor que tem um diferencial que interessa não para uma, mas para várias empresas. É exatamente assim que o empreendedor tem que pensar. Aí vocês vão dizer assim, bom, Lenice, você falou um monte de coisa que a gente tem que ser diferente, que a gente tem que pensar em compromisso social, que a gente tem que pensar em crescer, não só em titulação, que a gente tem que pensar sempre em formar grupos multidisciplinares, que a gente tem que ser inovador, e daí? Como e daí? Daí que se você quiser realmente trabalhar entre vários ambientes instáveis, dentre vários ambientes, numa dinâmica de incertezas que nós temos hoje, a tua única forma de sobreviver e de se manter num ambiente em que existem vários pontos de interrogação é através desses elementos aqui. E eu diria mais, estou sendo muito franca com vocês, ou é isso, ou é isso. Não existe outra fórmula. Ou vocês seguem esses ritos aqui, ou vocês trabalham com essas características, ou vocês estão fora, ou nós estamos fora. Porque a sociedade, os ambientes produtivos, as empresas, sejam elas, as instituições, sejam elas públicas ou privadas, elas de alguma maneira, elas estão demandando este perfil, estas condições. Porque elas também vão precisar sobreviver com essas condições. E, repito, independente daquele exemplo que vocês viram no primeiro momento lá, não importa a área, não importa se seja a área da saúde, se seja das ciências exatas, se seja da tecnologia, se seja das humanas, não importa. Todos eles têm os mesmos critérios, têm os mesmos ritos. Tá, e daí? A eficiência e a eficácia dessa cultura empreendedora, inovadora. Primeiro é a compreensão dos avanços econômicos, sociais e ambientais de uma comunidade. Tudo bem. Eu tenho que entender que mundo é esse que eu pertenço. Daí vocês vão dizer, mas isso é óbvio. Posso dizer uma coisa para vocês? Quantas as vezes que a gente conversa com grupos profissionais, com grupos de estudantes, com grupos de graduados, graduandos, com grupos de pessoas que estão em formação, com grupos de doutorandos e mestrandos, eu diria o seguinte, essa compreensão de avanços econômicos, sociais e ambientais, a compreensão no todo, ela não está óbvia. A gente tem uma natureza de entender parte dela, mas não a sua totalidade. Porque também faz parte da nossa natureza entender parte, mas não a totalidade. Quanto mais vocês perceberem a realidade do que está acerca da nossa Constituição e, principalmente, quais são as tendências que podem acontecer, que podem vir agora em 2016, muito melhor para vocês. Deixa eu fazer um comentário. Eu estava lendo hoje não me lembro qual das revistas, dos jornais, mas enfim. Todo mundo está fazendo previsões para 2016. O que eu li hoje foi assim, previsões para 2017 de um grupo de grandes empresas. Até
poucos meses atrás era a previsão para 2016, porque, afinal de contas, todas as empresas já estão fazendo todo o seu planejamento em função de 2016. Aí, aquilo tudo que diziam assim, não, 2016 vai ser difícil, mas 2017 se recupera. O que eu li hoje é o seguinte, representantes de várias instituições, de várias entidades, diziam o seguinte, 2016 é difícil e 2017 não se recupera. Pois é. Aí eu vejo assim, compreensão dos avanços econômicos, sociais e ambientais de uma comunidade. Essa comunidade aí chama-se Brasil. Aquele slide anterior, que eu falo e o anterior também, em proatividade, em multidisciplinaridade, em inovação, em compromisso social, etc., significa o seguinte, potencializem tudo aquilo que eu falei para que 2016 seja menos ruim, porque 2017 não vai ser tão bom assim. Aquilo que nós temos, e eu não estou trabalhando com conspiração, eu estou falando a realidade do que está sendo, a realidade não, desculpe, aquilo que está sendo prospectado por grupos representativos. Se isso está sendo apontado por grupos representativos, aonde que nós nos inserimos nisso tudo? Nós nos inserimos na nossa capacidade de empreender e de dizermos assim, aonde que nós estamos então? Como é que esse mercado, que está com uma sequência de pontos de interrogação, pode nos absorver? É exatamente aqui, pessoal. Ou a gente se difere, ou a gente está fora dele. Porque este mercado que está dizendo que 2016 é ruim, 2017 a gente não se recupera, que eu espero que se recupere, todos nós queremos, mas eles estão dizendo que não, nós temos que realmente respirar e pôr a cabeça para fora d'água. Trabalho em rede. Trabalho em rede fundamental. Deixa eu só puxar aqui. Trabalho em rede tem vários pontos aí. A gente não pode ser pessimista. Então, vamos lá. Trabalho em rede revela o quê? Muita reflexão, muito contato, muita transferência de tecnologia, disseminação de boas práticas, modelos, mapeamentos, interface de iniciativas inovadoras e isso significa duplicidade de objetos. Sabe o que quer dizer isso? Que vocês estão aqui, por exemplo, num belíssimo trabalho em rede. Vocês estão aqui numa grande interface. E interface de objetivos também. Trabalho em rede é que todo empreendedor tem que fazer. E quando eu falo assim, multidisciplinaridade, e quando eu falo que vocês têm que trabalhar numa escala em crescimento, em avanço de conhecimentos, esse trabalho em rede está embutido também. Financiamento colaborativo. Vamos lá. Espírito empreendedor diz o seguinte, uma das coisas é a capacidade inovadora. Capacidade inovadora significa gerar ideias, gerar algo que não existe ou gerar alguma coisa que pode, ou modificar alguma coisa que já existe, mas alguma coisa que realmente seja consumido pela sociedade. Digamos que eu realmente tenha alguma ideia, mas eu não tenha nenhum recurso. Qual é a solução hoje? Bom, uma das soluções é eu ir buscar através de fundos de investidores. E existem vários fundos de investidores. E o que se tem hoje, em um dos grandes grupos, é através da condição do crowdfunding, que tem condições de receber recursos, qualquer quantidade de recursos, para alavancagem de negócio. Isso significa o quê? Empreendedores, vocês que têm iniciativas para gerar negócios, para desenvolver negócios inovadores, vocês têm alguma condição de alavancagem para esta inovação. Outra condição que vocês têm para quem quer realmente inovar, para quem quer ter opções, oportunidades dentre todas as outras condições de empregabilidade.
Incubadoras e aceleradoras. Incubadoras e aceleradoras, alguém já ouviu falar? Já, né? Sim? Levanta a mão quem sim, quem não. Quem sim, quem não. Tá. Quem sim, quem não. O que é incubadora? Vou acordar vocês um pouquinho aqui. Eu tenho que acordar vocês. O que é incubadora? Um exemplo seria essa empresa Júnior. O pessoal vai se preparando. Quase. Quase. Ou tu segue tua vida, ou então tu vai para a empresa, né? E se der certo, você segue tua vida sendo dono do negócio, né? Também. Quem mais? Estão conectando, é isso, mais ou menos isso. Tá, então vamos lá. Quem aqui acha que tem uma boa ideia? Como é bom a gente dar uma parada na minha fala, né, e perguntar para vocês, não é? É que eu deixo de ser séria, daí eu penso, está na hora de mexer com a turma. Quem aqui tem uma boa ideia? Qualquer boa ideia, mas não sabe se ela é factível ou não, mas tem uma boa ideia. Pois é, não sabe se é factível ou não. Levanta a mão, pode levantar, não tem problema. Legal. Sabe o que vocês fazem se vocês têm uma boa ideia e não sabem se é factível ou não? Vocês vão para uma incubadora. Não precisa ser necessariamente formado, tá? Vocês podem ser alunos de graduação, desde que haja um edital aberto e que o edital permita isso. Vocês escrevem um projeto, seguem um rito, tá? Escrevem lá um modelo, não é um modelo de negócio ainda, porque depois vocês vão conceber esse modelo de negócios. Vocês levam para esse local chamado incubadora, ou um local que o antecede, chamado uma pré-incubadora, mas isso aí a gente muda o nome. E neste local, vocês recebem, agora nós vamos juntar tudo, inclusive a história da empresa Júnior. Neste local, vocês vão receber todas as orientações de gestão daquela ideia. Ou seja, eu tenho a ideia. Eu quero desenvolver um aplicativo para atender autistas. E quero gerar uma startup. Lembram daquele primeiro slide? Mas eu tenho um filho autista. Eu sei do problema. Eu vivencio o problema. Então, sabe o que eu faço? Eu tenho um problema, eu sei o que significa uma comunidade de famílias autistas e eu tenho noção de desenvolvimento de aplicativo. Mas eu não sei fazer negócio disso. Eu vou numa incubadora, essa incubadora vai dizer, Lenice, vem cá. Vamos estudar mercado, eu vou te ajudar a estudar mercado. Eu vou te ajudar a fazer disso aí um negócio. Olha, o custo é isso, preço é isso, equipe é formada assim, juridicamente você tem que criar a empresa dessa maneira, a tua capacidade de negócio é assim, os processos são assim, os recursos são esses, assim. Ou seja, a incubadora te dá condições de você gerar um modelo de negócio e te faz, inclusive, enxergar se aquela tua ideia é factível ou não. No finalzinho, eu vejo, se der negócio, eu formo realmente
a minha startup, a minha empresa, e toco para frente. Qual é a vantagem da incubadora? A vantagem da incubadora é o seguinte: eu crio uma empresa com menor probabilidade de morte. Por quê? Porque eu tenho uma instituição que me carrega, que me chancela durante um certo período de tempo, que vocês falaram do Sebrae. O Sebrae não é uma incubadora, tá? Eu preciso ser estudante? Não necessariamente. Você pode ter, inclusive, um CNPJ, dependendo do tipo de incubadora, e ser uma empresa que chegue lá com uma ideia, que você não sabe se é factível ou não, e se apresentar nessa incubadora e dizer, olha, eu quero ficar um certo período de tempo, por um edital, e lá testar a viabilidade, chancelado por aquela instituição. E o que é uma aceleradora? A aceleradora já é um processo um pouquinho mais avançado, que tem corre junto com a incubadora, que tem uma série de outros incentivos muito mais financeiros, muito mais de apoio de investidores, que o próprio processo da incubadora. Esses dois elementos correm de maneira muito intensa. Qual é o ganho disso? O ganho disso é desenvolvimento de inovação. O ganho disso é, vamos acelerar processos de desenvolvimento econômico no país ou na região. E vamos evitar que as empresas, principalmente de alto impacto, de alto risco, quebrem. A maioria das incubadoras estão nas instituições de ensino. A maioria dessas incubadoras. Ou vinculadas a centros de pesquisa, institutos de pesquisa. Tá bem. E quem que são essas pessoas que estão nesses grupos de incubadoras? Empreendedores. Então, todo empreendedor é inovador? De alguma maneira, todo empreendedor é inovador. Todo empreendedor tem que ir para uma incubadora? Não. Agora, a conexão desses pontos são vocês que fazem. Ambientes de coworking é uma outra coisa que é uma oportunidade para vocês. Como eu falei no início, eu vim aqui para falar, ou instigar, ou provocar vocês. Vocês vão ter, no final, uma série de coisas para pensar. Em alternativas, ou assim, não valeu a pena. Nada dessa palestra. Ou então, pode ser que alguma coisa vale a pena. O ambiente de coworking, o que é? É o seguinte, eu sou profissional liberal, ou então eu não sou profissional liberal, ou então eu perdi meu emprego, ou então eu acabei de sair da universidade. Eu, na realidade, não tenho dinheiro, eu não tenho recurso para comprar uma sala, alugar uma sala. Mas eu sei que há vários ambientes que trabalham de maneira compartilhada. Em salas que tem um grupo que trabalha com design, outro grupo com TI, outro grupo com, enfim, com qualquer outra área, não importa agora, não vou nem puxar a minha memória. E eu trabalho com TI também, no desenvolvimento de aplicativo. Eu posso trabalhar nesse ambiente de coworking? Posso trabalhar no ambiente de coworking. Aliás, esse é um dos grandes espaços que fortalece muito mais a criatividade, inclusive a geração de novos negócios, inclusive a geração de novas empresas. Pensem nessa opção. Novas iniciativas de relacionamento, mentorias e suportes baseados nas experiências de sucesso e fracasso. Isso aí é um negócio interessante. Não é novo, tá? Mas muitas empresas americanas, elas contratam empresários que tiveram suas empresas quebradas. Por que isso? Pergunto para vocês. O que está por trás disso? Experiência. Quem quebra uma vez quer quebrar de segunda? Não sou louca. Se eu quebrei e falhei uma vez, no mínimo, eu adquiri muita experiência pelo fracasso. E é exatamente isso que a gente tende a ter. Grande experiência pelos erros. A mentoria não significa que necessariamente eu estou chamando pessoas que fracassaram. Mas, em alguns casos, eu estou falando a mim, interessa muito conversar com pessoas cujas empresas não deram certo.
Porque essas empresas, essas pessoas trazem para mim, estou falando eu, Helenice, profissional, todo o rol de casos, de tempos, de provocações, de procedimentos que elas testaram e validaram como erradas, como procedimentos que não deveriam ter sido, deveriam ser feitos, como decisões que não deveriam ser tomadas. Não tirem isso da cabeça. Aprendam com os erros dos outros, para que vocês não tomem as decisões erradas. Isso é uma coisa muito interessante. Normalmente a gente escanteia a turma que deu errado. Ué, e por que vocês não ouvem essa turma que deu errado? Por que normalmente a gente pega e bota essa turma de lado? Por que vocês escanteiam, nós escanteamos essa turma? Por que a gente chama, vocês já notaram isso? A gente chama para dar palestra justamente os casos de sucesso. É ou não é? Pô, vamos chamar um cara que deu errado. Porque o cara vai chegar aqui e vai dizer, pois é, minha empresa era assim, 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 eu fiz isso, quebrei a cara, pronto, podem ter certeza que vai ser um grande ensinamento para vocês. Esse aqui é a antipalestra, tá? Que eu estou falando para vocês. Mas pode ter certeza que dá certo. Organizações públicas e privadas. Comportamento diante de crise. Que crise? Que crise? Soluções de problemas, do individual ao corporativo. Seguinte, se eu tiver um chefe, vou dizer isso para vocês, que não aceitar uma solução diante de algo que eu esteja percebendo que é um problema, eu não jogo a toalha no chão. Eu peço o meu boné. Ah, mas você é servidora pública, como é que você vai pedir teu boné? Eu peço o meu boné. No meu espírito, como profissional, e até na fase que eu estou, da minha vida, de idade, logicamente, se eu não tiver incentivo para que alguém aceite alguma sugestão para melhoria, o meu estado motivacional cai tanto que eu prefiro ficar ou modificar o meu ambiente de trabalho e ir para outro em que eu realmente consiga mostrar que eu consigo contribuir para o coletivo, ou seja, eu saio do individual e vou para o coletivo, ou então eu não fico onde eu estou. Então, toda organização, seja ela pública ou privada, toda organização, ela só tira seu pé da crise, só tira qualquer ponto, em qualquer aspecto, quando ela realmente pega todas as pessoas que estão ali e enxerga cada uma delas como potencial empreendedora para sugerir propostas e soluções diante dos seus problemas. Eu vou repetir por um slide que vocês viram anteriormente. Gente, se a empresa que vocês quiserem trabalhar, ou que vocês forem trabalhar, ou que vocês estão trabalhando, não os incentivarem a crescer, eu vou falar uma coisa que é estranha, me desculpem. Saiam dessa empresa, mudem de empresa, mudem de foco, mudem de chefe. A gente não pode, né? Lógico, mas vamos lá. Escolham outro chefe, façam qualquer coisa. Mas essa empresa não é para vocês, esse chefe não é para vocês. Tá? E esse chefe, eu cruzo os dedos que tem os dias contados. Vocês vão dizer, gente, ela é muito poliana. Pois é, posso ser poliana. Mas nos dias de hoje, em crise, uma pessoa, um chefe, que ainda pensa que os colaboradores dele não estão contribuindo, ou ele acha que é uma ameaça quem está contribuindo ao sugerir melhorias, ele realmente é um chefe que precisa ser colocado de lado e não os seus colaboradores. Organização pública e privada, de novo, comportamento diante de crise, mudança cultural. Todos os casos tem que ter mudança cultural. Ah, mas mudança cultural, vamos para o filosófico. É uma coisa que leva muito tempo. Pô, se eu for pensar assim, eu não saio da minha letargia.
Eu tenho que estimular a mudança cultural, sim. Nem que seja junto à minha equipe de projeto, nem que seja a minha equipe de trabalho. Prospecção para inovação. Esqueçam, ou eu mexo com inovação, ou eu penso em inovação, ou eu ajo com inovação, ou eu não saio de crise. Preocupação com impactos sociais, está na obviedade. E planejamento, execução, monitoramento, ajuste e planejamento. Há muito tempo atrás, eu assisti uma palestra com um canadense, e ele dizia assim, o tempo todo, a saída é planejar, 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 planejar. Agora eu digo para vocês o seguinte, sabe qual é a saída? É planejar e monitorar, planejar e monitorar, planejar e monitorar. Sabe por quê? Porque planejamento não faz currículo para ninguém. Tá? Se vocês escreverem no currículo de vocês, eu planejei isso, planejei aquilo, para mim planejamento não. Se vocês escreverem, eu planejei isso e executei, melhorou. Quando vocês dizem eu planejei e executei, melhorou bastante. Mas o executar significa o seguinte, que você executou com monitoramento. E monitorar é uma coisa fundamental. Porque o monitorar sempre te dá um sinal de que você realiza ou não realiza. Sem monitoramento, gente, você não consegue executar, você não consegue realizar, você não consegue ter nem eficiência nem eficácia. Monitorar é a essência, monitorar é a essência de toda a base de planejamento, de execução, de realização, de qualquer pensamento empreendedor. Monitoramento. Essa sim é a palavra-chave de qualquer ato de gestão. E a inovação? A pior coisa que hoje tem é a miopia, e coloquei entre aspas, diante da crise. Porque o que acontece nessa miopia diante da crise? Estamos em crise, a empresa está diante da crise. Qual é o primeiro ato executado pela empresa quando alguém diz, chefe, estamos em crise? Respondo vocês qual é o primeiro ato? Qual é o gasto? Que a gente chama hoje, é demagógico, né? Mas vamos lá, colaboradores. Então vamos lá. Corte de colaboradores. Colaborador? Corte de colaborador? Então não é colaborador, né? Mas vamos lá. Pois é, todos somos colaboradores, sim. E quando alguém pega e diz, vamos cortar gastos. Peraí, eu não sou gasto. Vocês não são gastos. A saída de crise é através do quê? É através de inovação, é através de mudança, é através de otimização, é através de racionalização de processos. Quem é que faz racionalização de processos? Quem é que ajuda? Quem é que faz com que todo mundo saia, tire o pé da lama? Quem que faz? É colaborador? Ou não é? Não são vocês que fazem isso? São ou não são? Sim ou não? Então, vocês entenderam por que eu pus a miopia da crise ali? Gente, o corte está errado. O corte está errado. E dizer assim, não, por causa do... O corte está errado, não é questão de imposto, gente. A racionalização não é a racionalização por causa de impostos trabalhistas. A questão vem por capital intelectual. A questão vem, ao contrário, invista nessa turma que está do teu lado. Invista nessa turma que trabalha para você. Eles é que vão fazer com que todo o processo seja racionalizado, todo o processo seja otimizado, todo o processo seja melhorado. São eles que vão fazer, porque são eles que conhecem a tua empresa. Ou não é? Sim ou não? Obrigado. Ambientes inovativos precisam se expandir para o desenvolvimento econômico e social. Óbvio, mas parece que não está, né? Inovação relacional ao PIB. Também é óbvio. Mas se inovação relacional ao PIB, quem é que faz inovação, caramba?
Deve ter impacto social. Isso significa aderência ao mercado. E quais são os indicadores? Aí é uma provocação. Deixa eu ver se eu consigo aqui, porque a Fran fez uma flechinha bonitinha. Pois é, deixa eu voltar aqui só um pouquinho. Quais são os indicadores da inovação na cabeça de vocês? Que indicadores? Inovação? Como? O que mais? Perfeito, o que mais? Uau! Gente, sabe qual é o problema da inovação? É que a gente acha que inovação é só aquilo que eu falei até agora, que é fazer algo novo ou modificar algo. E quando eu falo sobre indicadores, vocês acabaram de ouvir mais dois indicadores que referenciam a inovação. Agora eu provoco, até por causa do tempo, pensem em inovação. A inovação é feita por vocês. A inovação não é feita somente na cabeça ou pela cabeça de um diretor-presidente, André. Não é. Ou do Aidan. Não é. A inovação, ela é feita por cada um de nós. E nós estabelecemos os nossos indicadores. Eu vou acelerar. O locus da inovação. A cultura empreendedora, ela tem um relacional com o tempo para criar e tempo para consolidar no mercado. Ela tem iniciativas nas instituições de ensino e pesquisa para fomentar a cultura empreendedora e a inovação. E o outro locus é o espaço para criação e metodologia para validação. Outro locus são os ambientes inovativos que precisam se expandir para o desenvolvimento econômico e social. E agora eu dou uma aceleradinha. Um desses locus de inovação que estão à disposição é a Agência de Inovação da Universidade Federal do Paraná. E está aqui. Ela foi criada em 2008, que ela tem um papel fundamental na busca e implementação de mecanismos que transformem conhecimento em inovação, e vou acelerar, e é dividida em 3 áreas. Uma delas é transferência de tecnologia. O Alexandre vai falar sobre isso. A estrutura da agência nessa transferência de tecnologia, a gente está em crescimento, que é uma relação universidade-empresa que tem trazido alguns impactos importantíssimos para a universidade e para as empresas demandantes. Só para dizer para vocês que a gente tem recebido empresas não apenas do Brasil, como de fora do Brasil, interessadas em pesquisas desenvolvidas na universidade. O Alexandre está aqui, passei direto. A outra área é a área de empreendedorismo e incubação de empresas, que a gente está fazendo uma remodelagem. O objetivo é gerar e desenvolver a capacidade empreendedora de projetos inovadores. A gente tem um número limitado, parece pouquinho, mas esse pouquinho significa 2 anos, 3 anos de incubação, é um tempo grande para a gente manter essas empresas em laboratórios. Só quero dizer uma coisa, quando a incubadora começou na universidade, como pré-incubadora, tinha pessoas do CIMEPAR nela, tá? Só para avisar. Só para dar um recuerdo aqui. Coordenador é o professor Cleverson. A outra área de propriedade intelectual, que o Alexandre vai contar para vocês, que dá um conjunto de proteções a tudo aquilo que é desenvolvido na universidade e fora da universidade também, proteção intelectual. O Alexandre vai falar sobre isso. E aí vem uma palavrinha estranha que eu assisti numa palestra e fiz questão de botar aqui. Assisti numa palestra anteontem. Serendipismo. Falei, putz, o que é esse troço aqui? Né?
Aí alguém diz assim, serendipismo são as formas criativas para resolver problemas. Eu falei, tá, então eu vou botar no final da palestra. Tá? Muda alguma coisa na vida de vocês? Não, não muda nada, mas termina a palestra assim. Significa o seguinte, criem. A forma de vocês, não significa isso para eu terminar a palestra, tá? Mas eu vou terminar a palestra dessa maneira. Vocês querem ser profissionais diferenciados? Querem realmente inovar? Vocês querem realmente serem colocados em um locus de inovação nas empresas? Abram realmente suas mentes para fazerem certos processos de maneira inovadora. É só assim que vocês vão realmente se manter, se consolidar no mercado como profissionais que realmente vocês merecem estar. Nós estamos realmente numa situação em que nós demandamos tanto um mercado que precisa se aproximar numa escala de crescimento, nós precisamos apresentar grandes diferenciais de produção, nós precisamos apresentar muita oportunidade de mercado para trabalho, ou seja, postos de trabalho, e a gente tem um caos social que está instalado. Qual é a forma de sair de tudo isso? É ser empreendedor. E ser empreendedor vai desde aquele pipoqueiro que está na Praça Tiradentes, que começou apenas se diferenciando, entregando o palito de dente e um guardanapo, acho que vocês sabem da história dele, e que hoje ele dá palestras no Brasil como empreendedor de sucesso, até o cara que desenvolve nanotecnologia no laboratório e trabalha com fontes reflexivas, etc., e que está fazendo um trabalho, só fazendo um comentário, desenvolvendo concreto diferenciado na Universidade de Berkeley, que é um brasileiro, baseando-se no concreto romano. Um concreto de 2000 anos atrás. Não sei se vocês sabiam disso. Qual é a diferença do concreto de 2000 anos atrás, que era muito mais resistente do concreto de hoje? Busquem. 2013 foi feita essa pesquisa. Essa é uma curiosidade que é interessante vocês procurarem. E esse é um cara empreendedor. O pipoqueiro é empreendedor e esse pesquisador da Universidade de Berkeley, que está fazendo essa pesquisa com base no concreto romano de 2000 anos atrás. Tá bom? Muito obrigado e boa sorte, empreendedores. E sejam empreendedores. Tchau.